Um prompt. Quando a minha avó, com a voz fraca no leito de morte, me pediu para escrever o nome da Inês ao lado do meu no testamento, como se fôssemos um casal legítimo aos olhos de Deus e da família, o meu coração quase parou. Há mais de 30 anos, fora precisamente ela quem pegara fogo a todas as cartas que eu escrevera à mulher que amava em segredo, reduzindo a cinzas não só o papel, mas também as minhas ilusões de um futuro possível. Estávamos na velha casa de pedra em Amarante, no Minho, onde o rio Tâmega ainda corria preguiçoso como na minha infância. O cheiro a cera de vela e a alfazema seca enchia o quarto, misturado com o perfume familiar da avó Rosa, aquele cheiro de sabão de Marselha que nunca mudara. Ela estava deitada na cama de ferro forjado que pertencera à bisavó, as mãos magras apertando o terço de contas pretas. Os meus irmãos, o padre da paróquia e a tia Margarida olhavam-me em silêncio, como se eu fosse a única que podia decidir o destino daquela família. Sofia, filha, murmurou ela, os olhos azuis ainda vivos apesar da idade, eu sei o que fiz. Mas agora quero corrigir. Põe o nome dela contigo. Como esposa. No papel oficial. A palavra esposa saiu-lhe da boca como uma pedra que rola de um penhasco, pesada e inevitável. Eu senti o chão abrir-se debaixo dos pés. 35 anos antes, naquela mesma casa, eu tinha 19 anos e o coração a rebentar de um amor que ninguém podia nomear em voz alta. Inês era a filha do professor de História, chegada de Lisboa para o verão. Tínhamos-nos conhecido na festa de São João, entre fogueiras e martelos de plástico, quando ela me ofereceu um copo de vinho verde e riu-se do meu sotaque minhoto. As cartas começaram pouco depois. Eu escrevia-as à noite, à luz de uma lamparina, contando-lhe como o mundo parecia mais leve quando estávamos juntas no olival atrás da capela. Ela respondia com versos copiados de Sofia de Melbreiner e promessas de um futuro longe dali. Guardei-as todas numa caixa de lata debaixo da cama. Até ao dia em que a avó Rosa as encontrou. Lembro-me do fumo a subir pela chaminé da lareira da cozinha, das páginas a ennegrecerem-me enquanto ela rezava em voz alta: não vos enganeis, nem os impuros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. O padre estava lá, convidado para o chá, e limitou-se a acenar com a cabeça. A minha mãe chorou em silêncio no canto da sala. O meu pai saiu para o quintal sem dizer palavra. Eu fiquei paralisada, sentindo o amor queimar junto com o papel naquela noite. Inês partiu para Lisboa sem se despedir. Eu fiquei. Casei-me anos depois com o António, um homem bom que merecia mais do que a minha ausência constante. Tivemos 2 filhos que agora vivem em Porto e quase nunca voltam. A avó Rosa nunca mais falou do assunto. Até hoje. Agora, com 94 anos e o corpo falhar, ela olhava-me como se esperasse absolvição. Eu não sabia se queria perdoar ou gritar. O padre tossiu baixinho. Rosa, filha, pensa bem. A igreja não reconhece isso. A tia Margarida cruzou os braços. Mãe, a Sofia já sofreu o suficiente com o divórcio. Não a metas noutra confusão. Eu olhei para a avó e vi, pela primeira vez, medo verdadeiro nos seus olhos. Não medo da morte, mas medo de ter errado. E eu, aos 55 anos, sentia o mesmo medo a crescer dentro de mim. Porque aceitar aquilo significava admitir que o silêncio de toda uma vida tinha sido uma escolha minha também. O relógio de parede marcava as 3 da tarde. Lá fora, o vento de outono agitava as folhas das videiras. Eu respirei fundo e disse a primeira coisa que me veio à cabeça: avó, preciso de tempo. Mas tempo era precisamente o que já não tínhamos. Os dias seguintes foram um turbilhão de memórias que eu julgava enterradas. Voltei à casa antiga todas as tardes, sentando-me ao lado da cama da avó Rosa enquanto ela dormia entre doses de morfina. O médico da família, o Dr. Mendes, dizia que era questão de semanas. Eu folheava os álbuns de fotografias antigos, aqueles com capas de cor rachado, e encontrava imagens minhas aos 19 anos, cabelo comprido, sorriso tímido. Ao lado, numa foto de grupo da festa de São João, lá estava Inês, com um vestido branco leve e o olhar que me atravessava a alma. A avó acordava por vezes e começava a falar sem que eu perguntasse. Eu pensei que estava a salvar-te, Sofia. A igreja ensinava-nos que aquilo era pecado mortal.
O padre da altura, o velho padre António, disse-me que se não te arrancasse aquilo do peito, ias para o inferno. E eu tinha perdido teu avô há pouco. Não queria perder-te também. Eu ouvia em silêncio, o peito apertado. Lembrava-me das noites depois do incêndio das cartas, quando me ajoelhava no chão frio da capela e pedia perdão a Deus por amar uma mulher. O padre ouvia-me em confissão e impunha-me penitências, rezar o terço inteiro todas as noites, evitar encontros com Inês. Eu obedeci. Escrevi-lhe uma última carta, seca, dizendo que tinha sido um erro. Ela nunca respondeu. Anos depois soube, pela mãe dela, que Inês se mudara para Londres, trabalhara como tradutora e nunca se casara. Morreu de cancro há 12 anos. Eu só soube pelo obituário num jornal que o meu filho me mostrou por acaso. Mãe, olha, não é aquela amiga tua da juventude? Eu fingi que não me lembrava. Agora, sentada ao lado da avó, sentia a raiva crescer devagar. Por que esperaste tanto, avó? Por que não me disseste nada quando eu casei com o António e fingi ser feliz? Por que não me deixaste escolher? Ela apertou-me a mão com força surpreendente. Porque o mundo não estava pronto, filha. Em 1987, aqui no Minho, 2 raparigas juntas eram motivo de escândalo. A tua mãe teria morrido de vergonha. E eu tinha medo de que Deus te castigasse. A tia Margarida entrou no quarto nesse momento, trazendo chá de cidreira. Mãe, não a perturbes. A Sofia tem a vida dela agora. Deixa o passado onde está. Mas o passado não estava quieto. À noite, sozinha no quarto de hóspedes, eu abria a gaveta da cômoda e encontrava uma única carta que escapara ao fogo, escondida por mim durante décadas. As palavras de Inês ainda estavam lá, um dia vamos viver onde ninguém nos julgue. Prometo. Eu chorava em silêncio, com medo de acordar alguém. No dia seguinte, o padre da paróquia atual, o padre Luís, veio visitar. Era jovem, progressista, daqueles que falavam de misericórdia. Sentou-se ao lado da cama e ouviu a avó repetir o pedido. Dona Rosa, a igreja evoluiu. O Papa Francisco diz que ninguém deve ser excluído. Mas o testamento é coisa sua. A decisão é da Sofia. A tia Margarida resmungou qualquer coisa sobre modas modernas. Eu saí para o quintal, sentei-me no banco de pedra onde Inês e eu tínhamos trocado o primeiro beijo escondido. O vento trazia cheiro a terra molhada. Perguntei-me se perdoar a avó significava trair memória de Inês. Ou se recusar significava trair a mulher que me criara como filha. A tensão na casa aumentava como o nível do rio antes da cheia. Os meus filhos telefonavam de Porto, preocupados. Mãe, a avó está a delirar com essa história da Inês? Deixa lá, é a idade. Mas eu sabia que não era delírio. Era remorso puro, daqueles que vêm quando a morte bate à porta. Uma tarde, a avó pediu que lhe trouxesse a Bíblia antiga, a mesma que usara para me ensinar o catecismo. Abriu-a com dedos trêmulos na passagem de Romanos e leu em voz alta: o amor é paciente, o amor é bondoso. Depois fechou o livro e olhou-me fixamente. Eu interpretei mal, Sofia. Pensei que o amor só contava se fosse como da tua mãe e do teu pai. Mas o teu amor pela Inês era verdadeiro. Eu vi nos teus olhos. E queimei-o porque tinha medo. Eu senti as lágrimas subirem. Medo de quê, avó? De Deus ou dos vizinhos? Ela sorriu com amargura. Dos dois. Aqui em Amarante, em 1987, as pessoas ainda falavam da filha do ferreiro que fugira com uma mulher de Braga. Chamavam-lhe aberração. Eu não queria isso para ti. A tia Margarida, que ouvia da porta, entrou furiosa. Mãe, estás a confundir a Sofia. Ela teve uma família, filhos. Agora queres que ponha o nome de uma morta ao lado dela no testamento? Vão pensar que somos loucos. O padre Luís tentou mediar. O testamento é um documento civil. A igreja não regula isso.
Mas o coração de Deus é maior do que as nossas leis antigas. Eu saí para o olival, o mesmo onde Inês e eu nos encontrávamos. As árvores estavam mais altas, os troncos mais grossos, mas o silêncio era o mesmo. Lembrei-me da última vez que a vira, no autocarro para Lisboa, o rosto colado ao vidro, os olhos vermelhos. Eu não tivera coragem de correr atrás dela. Agora, 35 anos depois, a avó queria que eu corrigisse o erro dela e o meu. Nessa noite, sonhei com Inês. Estávamos as duas jovens outra vez, de mãos dadas na feira de São João, sem medo. Acordei a chorar. De manhã, a avó estava mais fraca. O médico disse que o coração falhava. Ela agarrou-me o pulso. Sofia, promete-me. Antes que eu vá. Não quero levar este peso. Eu não prometi. Em vez disso, fui à igreja da vila, sentei-me no banco de madeira onde me confessara tantas vezes. O padre Luís encontrou-me lá. Não é pecado amar, Sofia. O pecado foi o silêncio que te impuseram. Eu ri-me sem vontade. E o silêncio que eu escolhi? Ele não respondeu. Regressei a casa e encontrei a tia Margarida a discutir com o tabelião que viera preparar o testamento. Não se pode escrever isso. É contra a moral. O tabelião, um homem calmo de óculos, limitou-se a dizer: é legal. Basta a vontade da testadora. Eu fiquei ali, no meio da sala, com todos os olhares em cima de mim. A avó Rosa sorriu do quarto, como se soubesse que eu estava a ceder. O outono avançava e as videiras perdiam as folhas, tal como as minhas resistências se desfaziam aos poucos. Uma manhã, enquanto arrumava as gavetas da avó, encontrei uma carta que ela nunca me mostrara. Era de Inês, datada de 1992, enviada para a casa dela. Dona Rosa, sei que queimou as cartas da Sofia. Mas o amor não arde. Um dia ela vai perceber que o maior pecado foi o medo. A avó nunca me entregara aquela carta. Quando lhe perguntei porquê, ela baixou os olhos. Porque eu ainda acreditava que estava certa. Só depois de ver o teu casamento falhar, os teus filhos crescerem sem mãe presente, é que comecei a duvidar. A raiva que eu sentia misturava-se agora com uma pena profunda. A tia Margarida, sempre a defensora da tradição, levou-me a dar uma volta pelo cemitério da vila. Parou diante do túmulo do avô. A mãe fez o que achou melhor. Como nós todas fazemos. Tu também escolheste ficar calada, Sofia. Não ponhas tudo nas costas dela. Eu olhei para as cruzes de pedra e pensei em Inês, cujo corpo repousava em Lisboa. Talvez tenhas razão. Mas o silêncio dói igual, Margarida. Dói todos os dias. Nessa tarde, o padre Luís celebrou uma missa só para a família. A avó insistiu em participar da cama, com o terço na mão. Durante a homilia, ele falou do perdão e da misericórdia. Olhou-me diretamente. Depois da missa, a avó pediu que ficássemos a sós. Sofia, eu não te peço para esqueceres o mal que te fiz. Peço-te para aceitares que eu também fui vítima do mesmo medo. O meu pai batia-me se eu falasse com rapazes fora da igreja. A minha mãe dizia que o dever era tudo. Eu transmiti-te isso. Mas hoje sei que o dever sem amor é vazio. Eu segurei-lhe a mão e, pela primeira vez em 35 anos, chorei abertamente. Eu amava a avó. Amava-a tanto que ainda dói. Ela acenou com a cabeça. Eu sei. E quero que o mundo saiba também. No testamento. Para que os teus netos, um dia, não tenham de esconder nada. Os meus netos. A ideia era estranha e doce ao mesmo tempo. Nessa noite, telefonei à minha filha mais velha e contei-lhe tudo. Ela ficou em silêncio longo tempo. Mãe, tu mereces paz. Se isso te dá paz, faz. Pela primeira vez, senti que talvez não estivesse sozinha. No dia seguinte, o tabelião voltou com o documento pronto. Só faltava a minha assinatura como testemunha. A avó olhou-me com esperança.
Eu peguei na caneta, mas a mão tremia. A caneta pesava como chumbo. Eu li o parágrafo que a avó ditara. Desejo que o nome de Inês Silva seja inscrito ao lado do de Sofia Mendes, como companheira de vida, com os mesmos direitos que qualquer cônjuge. O padre Luís estava presente como testemunha. A tia Margarida recusou-se a entrar no quarto. O ar estava pesado de cheiro a incenso que o padre trouxera. Avó, isto vai mudar tudo. Os vizinhos, a família em Lisboa, os meus filhos, ela sorriu fraquinho. Mudar é viver, Sofia. Eu vivi presa no medo. Não te desejo mesmo. Eu pensei na vida que construíra, o emprego na escola, os netos que me visitavam aos domingos, a rotina que me protegia. Aceitar aquilo significava admitir que tudo fora uma meia-vida. Mas recusar significava continuar a mentir. Assinei. O som da caneta no papel foi como um suspiro longo. A avó apertou-me a mão e fechou os olhos, aliviada. Obrigada. Agora posso ir em paz. Os dias seguintes foram de vigília. A família reuniu-se mais, discussões baixas na cozinha sobre o que dirão na missa. A tia Margarida chorou uma noite e confessou-me. Eu também tive uma amiga especial na juventude. Mas casei e calei. Talvez a mãe estivesse a proteger-nos a todas. Eu abracei-a. O perdão vinha devagar, em camadas. Uma tarde, levei a avó de cadeira de rodas até ao olival. O sol de inverno aquecia-lhe o rosto. Lembras-te de como eu te ensinava a rezar aqui? Perguntou ela. Lembro. E lembro-me de rezar para deixar de amar a Inês. Ela riu baixinho. Deus não atendeu porque o amor não é pedido para ser tirado. Nessa noite, ela piorou. O médico disse que era o fim. Eu fiquei ao lado dela, contando histórias de quando eu era pequena. Ao amanhecer, ela abriu os olhos uma última vez. Sofia, o nome dela está lá? Está, avó. Juntas. Numa linha só. Ela sorriu e partiu. O funeral foi simples, na igreja da vila. Eu li um trecho da Bíblia que ela escolhera, o do amor paciente. Depois, no cemitério, a tia Margarida colocou uma rosa branca na campa. Ela estava certa no fim, murmurou. Eu voltei para casa sozinha. Abri a gaveta e tirei a última carta de Inês. Agora, com o testamento assinado, sentia que podia finalmente responder. Os meses passaram. O testamento foi registado, o nome de Inês ao lado do meu como companheira de vida. Os vizinhos comentaram, alguns com choque, outros com um aceno compreensivo. Os meus filhos aceitaram devagar, o neto mais velho até perguntou, avó, ela era bonita? Eu mostrei-lhe a foto. Sorri pela primeira vez em anos. Voltei ao olival muitas vezes, sentindo a presença das duas, a avó Rosa que me ensinara o medo e a Inês que me ensinara o amor. Aceitei que nenhuma das escolhas fora perfeita. A avó pensara proteger-me do mundo, eu escolhera proteger-me do sofrimento. Ambas perdemos. Mas o testamento, aquela linha única com os nossos nomes, era o meu ato de responsabilidade. Uma noite, sentei-me à mesa da cozinha e escrevi uma carta para Inês, como se ela pudesse ler. Contei-lhe tudo, o fogo, o silêncio, o perdão tardio. Guardei-a na caixa de lata, junto à única que restara. O padre Luís veio visitar-me. Fizeste bem, Sofia. A misericórdia não tem idade. Eu respondi, não sei se foi bem ou mal, sei que foi necessário. Hoje, quando o vento sopra do Tâmega, sinto paz. Não a paz da vitória, mas a paz de quem carrega as cicatrizes e as aceita. A vida não me deu o final de conto de fadas. Deu-me a verdade. E isso basta. Foi correto a minha avó ter queimado as cartas para me proteger segundo a fé dela, ou o verdadeiro pecado foi eu ter permitido que o silêncio destruísse o meu amor durante tantos anos?